O velho humanismo conduzido à moda humana é desumano. Sobre esse tema que a gente vai tratar hoje. Então, o humanismo, aqui está falando de velho humanismo, porque não começou agora. Já tem um tempo que ele existe. E é por isso que está se referindo a velho, tá? A palavra velho aqui, velho humanismo. E o humanismo é basicamente isso. Esse movimento que tira Deus do centro e coloca o ser humano no centro. Agora, o ser humano é que é o mais importante. São as ideias, é a forma como ele entende a vida, como ele quer viver, o ser humano, que é o mais importante. Tá? O humanismo, na verdade, ele não começa nesse período. Ele começa muito antes. Nós temos relatos na história de filósofos da Grécia que já tinham ideias humanistas. Esses filósofos eram chamados de sofistas. E quando a gente vai muito para trás, a gente vai lá para o começo da humanidade, naquele jardim, onde Deus colocou Adão e Eva, nós já percebemos que o humanismo começou ali. Quando começou ali? Quando Adão e Eva resolvem ser o centro do mundo, do universo, e tiram Deus da vida deles. Então, o humanismo não começa aqui nesse movimento, né? Não é esse movimento, não se inicia aqui. Ele se inicia no início do mundo, no início de todas as coisas. Então, Adão e Eva resolvem ser o centro de tudo. Deus é deixado de lado. Ok? Concordam comigo? Concordam? Então, aqui no ponto 1, diz assim: o humanismo e o sonho autônomo de nossos primeiros pais. Esses primeiros pais aqui estão se referindo a Adão e Eva. Ok? Então, o ponto 1 vai tratar sobre isso. O humanismo e o sonho de autonomia, de independência que Adão e Eva tiveram. E por isso deixaram Deus de lado. O ponto 2 vai tratar sobre o homem, esse desconhecido. Será que toda a ciência produzida até aqui, que tem estudado o ser humano, será que a ciência pode dizer que sabe tudo a respeito do ser humano? Pode? As descobertas, as ciências humanas, podem afirmar hoje que sabem tudo do ser humano? Então, para a ciência e todo o conhecimento acumulado até aqui, o ser humano ainda é um ser desconhecido. Por que será? Porque diante de tanto conhecimento que nós seres humanos adquirimos durante toda essa trajetória nossa na Terra, nós ainda não conseguimos conhecer plenamente o ser humano. Ponto 2. Ponto 3. Expressões do pensamento humanista. Nesse ponto, nós vamos falar sobre algumas expressões que são vistas hoje na nossa realidade, sobre esse pensamento humanista, ou seja, a ideia de que o homem é o centro de todas as coisas. Tá? Só que a gente tem visto, durante toda essa revista, expressões do pensamento humanista. Aqui só são algumas delas. Mas até aqui nós já estudamos várias delas. Essa revista trata basicamente sobre isso. Da revista toda. Ok? E aqui a gente conclui o estudo com esses 3 pontos. Aí a gente vai voltar para o texto base e vamos para o primeiro ponto, que é o humanismo e o sonho autônomo de nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, vamos ler aí Gênesis, capítulo 4, versículos 8 a 16. O irmão Josué fará essa leitura para nós.
disse Caim a Abel, seu irmão. Vamos voltando. Você vê que essa Caim da Abel e matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, meu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu que todo meu irmão? E disse Deus: que quiser. A voz do sangue do meu irmão clama na terra da família. Eis agora, pois, maldito ficou sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Será fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo, já não posso suportar. Eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua presença me esconderei. Serei fugitivo para o irmão da terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, nos diz: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor o sinal de Caim, para que ele não o ferisse de morte quem quer que ele encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra que mora ao oriente do oeste. Então, irmãos, Caim é um bom exemplo de alguém que quis independência de Deus. Caim não era dependente. Caim quis viver a vida do jeito que ele desejou. Quis fazer aquilo que ele achou que era certo. Naquele momento. Matou o irmão. Simplesmente. Caim tinha essa relação com Deus. De ser ele, Caim, o centro dessa relação, e não Deus. Ok? É um exemplo aqui de independência de Deus, de autonomia de Deus. A referência que adotamos, ponto 1. A referência que adotamos é de grande importância. Adão e Eva elegeram como referência determinante de seu comportamento o que lhes parecia agradável e desejável, conforme o alvo que idealizaram para si. Eles desejaram a autonomia, bastar a si mesmos. Ter conhecimento de Deus a seu próprio modo. Ser iguais a Deus. Satanás lhes ofereceu uma cosmovisão concorrente em que o ponto de referência não era Deus, mas o desejo pessoal deles. Eles não entenderam que nessa questão independência é bom. Então, quando Satanás ele tenta a Eva, o que é que ele oferece a Eva? Hein? Quero ouvir de vocês. Qual foi a oferta? O fruto. E o que é que ele oferece mais, além do fruto em si, daquele fruto gostoso? Independência de Deus. Ter o mesmo conhecimento de Deus. Ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Ter independência em relação a Deus, porque eles não estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam quebrando uma regra que Deus tinha instituído. Então, eles estavam dizendo, em outras palavras, não queremos as suas regras. Queremos as nossas regras. Nós é que vamos fazer as regras aqui. A seguir, não é? Que mais? Que mais? Querem complementar? Eu acho que Adão e Eva agiram como adolescentes que querem ser independentes dos pais, né? Eu quero ser dono do meu próprio nariz, eu quero viver a minha própria vida do meu jeito, e por aí muitos fogem de casa, inclusive. Foi dessa forma que nós agimos. Só que Deus não é humano. Deus é criador, é diferente. Você pode até ficar independente dos seus pais, mas de Deus, isso é loucura. Porque Deus é o dono, Deus é criador. Nós somos propriedade de Deus. Isso. Entendeu? E ficar independente de Deus é suicídio. Uhum. Os irmãos também podem participar, viu? Aqui, os irmãos do Zoom, é só abrir o
o microfone, os irmãos do Hangout também, podem ficar à vontade para participar, tá bom? Querem contribuir mais? Quer, Josué, falar? Não? Ninguém mais? Então, eles não entenderam, Adão e Eva não entenderam que nessa questão, independência é morte. Independência de Deus é morte. E foi isso que aconteceu com eles. Eles morreram espiritualmente no primeiro momento, porque eles se afastaram de Deus. Foi a morte espiritual, né? E depois eles morreram fisicamente também. Então, independência de Deus é sinônimo de morte desde o início da criação. Vimos mais uma vez o indício desse comportamento em Caim, que foi o texto que nós lemos agora. Deus não pergunta algo para saber o que não sabia, mas para que, saindo de nossos esconderijos, nos coloquemos diante dele, demonstrando de forma reflexiva a nossa condição. Quando Deus lhe pergunta sobre o paradeiro de Abel, Caim responde com outra pergunta de forma evasiva e autodenunciante. Não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Eu sou responsável por ele? Olha que resposta de Caim à pergunta de Deus. Pela resposta dele, a gente percebe logo o que tinha no coração. Quando o filho responde, o pastor usou o exemplo de um filho adolescente, porque nessa fase o ser humano parece que fica mais difícil, não é? Não é? Todos nós já fomos adolescentes. Nós sabemos que a gente quer realmente, parece que a gente quer independência. Se a gente pudesse, a gente já sairia de casa, já pagaria as contas, já seria dono do próprio nariz, já faria tudo do nosso jeito, não quer nem saber do que os pais nos mandam fazer. Parece que todos nós passamos por isso na adolescência. E percebam se as respostas que damos não tem mais ou menos esse teor aqui. Não segue essa linha de ousadia, não é? O pai pergunta uma coisa, o filho responde na adolescência com 10 pedras na mão. Sinal do que está no coração. Eu quero independência, bicho. Eu já sou grande, já sou homem, já posso decidir, já sou uma mulher adulta. Na adolescência a gente acha que é. Caim também mostrou aqui com essa resposta o que ele tinha no coração em relação a Deus. Independência, autonomia. Não quero a sua ingerência sobre mim. Eu não quero o seu controle sobre mim. Eu não quero a direção do Senhor na minha vida. Eu não quero. Então, a resposta foi essa, ousada, pura, agressiva, que revelava aspectos também da sua culpa e também a sua postura de autorreferência da realidade. O pecado passa a caracterizar o homem, a cultura que ele forma. Historicamente, o humanismo e o egocentrismo, o ego no centro, sempre caracterizaram o homem sem Deus. Mesmo entre os crentes sinceros, há uma luta constante, resultante da tensão existente em nós, como santos que somos, separados em Cristo e pecadores, a inclinação do nosso coração. O pecado já não é mais o nosso Senhor, contudo, ainda habita em nós, exercendo por vezes profunda influência. O que vem a ser isso? Mesmo nós que somos crentes, vivemos naquela luta constante entre carne e espírito. O espírito, nós somos regenerados, então nós temos uma inclinação para fazer a vontade de Deus e nos submetermos a Deus, dependermos dele, mas existe algo também em nós que nos puxa para o lado de cá, para sermos independentes dele. Então, nós crentes vivemos numa luta constante entre o desejo pela dependência e o desejo pela independência de Deus. Nessa luta, o apóstolo Paulo falou nas suas cartas
factas a respeito dela, porque ele vivenciava na vida. Ele era um ser humano como nós. Santo, que significa separado para Deus, e é o que nós somos. Eu acho interessante que hoje algumas pessoas ainda acham que santo é aquele que alguém diz que é santo, que um grupo de bispos dizem que é santo, que uma igreja disse que se tornou santo, ou que é santo. Mas a palavra de Deus diz que santo é o separado para a obediência a Deus, para a glória de Deus. É o que foi separado por causa da regeneração feita pelo Espírito Santo. É o que foi salvo por Cristo através do seu sangue na cruz. Então, santo é todo seguidor de Cristo. A Bíblia diz que santo é todo e qualquer seguidor de Jesus, porque a palavra santo significa separado. Era assim que o apóstolo Paulo entendia. Era assim que a igreja cristã do primeiro século entendia. É assim que toda a nossa Bíblia entende o santo, como alguém separado para Deus, um seguidor de Cristo. Então, o apóstolo Paulo falava dessa luta que ele, como santo de Deus, tinha. Porque ele era santo, mas ele era também um homem pecador. Veja esse texto. Romanos 6, 15 a 23. Ele expõe, expressa aí bem esse entendimento. Romanos 6, de 15 a 23. Quanto, irmã Suza? Romanos 6, 15 a 23. O pastor vai ler esse texto aí para a gente. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que, ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram de seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam salvos da justiça, servos da justiça para a santificação. Até quando? 23. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que frutos vocês escolheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim deles é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês escolhem é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok. E aos Gálatas, Paulo escreve no capítulo 5 o seguinte. Capítulo 5, a partir do versículo 16. Ele diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Aqui ele deixa ainda mais clara a visão dele, né? Um lutando contra o outro. Espírito e carne em nós.
constantemente. Tá certo? Então, existe uma tendência em nós, em nosso corpo, em nossa vida, de nos submetermos à vontade de Deus, porque fomos regenerados através de Cristo, Espírito Santo de Deus em nós, mas existe também o outro lado que quer que nós sejamos autônomos, independentes de Deus, como Caim quis, como Adão quis, como Eva quis. Esse outro lado quer que a gente seja o centro de tudo. O centro de tudo. Mas, quando nós fortalecemos o Espírito, quando nós nos deixamos dirigir pelo Espírito, quando nós buscamos o poder de Deus, quem é que prevalece? Deus como o centro, e não o ser humano como centro. Aí quem reina é Deus na sua vida, e não você. Você não se torna o centro de nada. Deus é que passa a ser o centro de tudo. Né? Isso só pode acontecer, amados, na vida de quem tem o Espírito Santo de Deus, na vida de quem já nasceu de novo. Não podemos esperar que o humanismo não reine nesse mundo caído. Podemos esperar que o humanismo não reine, que essa ideia de que o homem é o centro de todas as coisas. A gente pode esperar que essa ideia desapareça do mundo? Não, não tem como. Essa ideia só pode ser substituída pela ideia de que Deus é o centro de tudo se houver uma conversão a Deus, através da pessoa de Jesus. Não tem outro jeito. Então, nós vamos agora para o ponto 2, que fala... A palavra humanismo, né? Na verdade, essa lição, quando fala humanismo, significa justamente isso. O homem no centro, o humanismo, ele é homem. Então, desde o início, Adão e Eva, que quiseram se tornar independentes de Deus, até os nossos dias. O ser humano é assim. Quando você quebra a lei de Deus, você está se tornando independente de Deus. Então, hoje, de forma generalizada, o que impera é o humanismo. O que nós temos que tomar cuidado é que nós, os crentes, os santos, não devemos andar de acordo com o mundo que segue o humanismo. Nós seguimos o teocentrismo, ou seja, Deus no centro, e não o humanismo. Exatamente. Então, vamos para o ponto 2, o homem, esse desconhecido. Irmã Joyce vai ler esse ponto para nós, e a gente vai parando para a gente poder entender o que é que o autor da revista quis passar aqui. Apesar da variedade a evidência da ignorância a respeito do homem. Marquinhos, por exemplo, figura proibida desse estado. Mencionou a nossa ignorância. As escrituras ensinam que é Deus, ele não. No entanto, nossos primeiros pais, desfrutaram da presença de Deus, rejeitaram a justiça, preferiram a sabedoria e supostamente daram do ego. Desejavam o sucesso por seus próprios meios, mas conheceram os fracassos de serem guiados por suas sensações de oposição à obra. Após a queda, o homem tornou-se incompreensível a si mesmo. A sociedade falou, refletem essa confusão e comparação. Falta a ciência no homem, o instrumental necessário para o seu autoexercício. Interessante isso, né? Os filósofos, os teóricos que escrevem a respeito das ciências humanas, já dizem que há uma ignorância muito grande a respeito do ser humano. E quando a gente olha para a história humana, a gente percebe tanta contradição, tanta confusão, que reflete exatamente isso. O ser humano é difícil, é complicado de ser compreendido.
pelos próprios homens. Mas será que a Bíblia nos dá essas bases, a estrutura necessária para que a gente possa compreender o homem como ele realmente é? As ciências humanas não conseguem compreender o homem, mas será que a Bíblia nos faz compreender quem somos? Será? Vocês vão ver isso? Agora eu quero que a gente abra o texto de Salmo 32, 8 e 9, que é o texto que está aqui, a referência, para que a gente possa ler. Eu peço ao irmão Giovanni que lê esse texto, Salmo 32, versículos 8 e 9. E eu achei muito interessante quando ele disse que Adão e Eva desejaram o sucesso por seus próprios meios. Que Adão e Eva acharam que a sabedoria, né? A sabedoria que eles precisavam, supostamente viria a partir de uma fruta. Gente, que coisa séria. Que coisa séria. Está ali um Deus, o Deus Criador, querendo instruir o ser humano. Instruindo Adão e Eva. Olha, isso aqui que eu fiz é para isso. Isso aqui é para vocês comerem. Isso aqui fui eu que fiz. Eu que criei vocês. Só não coma daquela árvore ali. E o ser humano achou, em um determinado momento, irmãos, que a sabedoria que eles precisavam, que a instrução que eles precisavam para a vida, estava na fruta da árvore do meio. Estava no meio do jardim. O ser humano perdeu a inteligência aí. O ser humano perdeu a sensatez aí. O ser humano perdeu a sabedoria aí. Trocou a instrução de Deus, do Deus Criador, por uma fruta. Pela sabedoria, supostamente, que uma fruta daria para eles. Será que essa fruta era mágica? Será que eles imaginaram que a fruta seria mágica? Mas a gente vê desenho infantil? Já assistiu desenho infantil que tem mágica? Já? É o que bem tem, né? Só tem isso hoje. Alguém pega, sobe numa nuvenzinha rosa, a nuvenzinha cai num lugar que tem uma fruta ou qualquer outra coisa, e pega aquela... é a árvore do desejo. Vou jogar aquela fruta e vou transformar isso aqui tudo num parque de diversão. Aí joga a fruta e se transforma. Será que foi assim que passou pela mente de Eva naquele momento? Que no momento que ela comesse, ia ser uma mágica. Os olhos dela realmente iriam se abrir, ela ia ter a sabedoria do Criador. Ela não precisava de instrução dele. Ela adquiriria essa instrução através daquilo ali, para a sua vida, para a sua existência. Que coisa, né, irmãos? Que coisa séria. Mas o que é que nos diz o Salmo 32, versículos 8 e 9? Não seja que não tem entendimento da boca. Talvez sei para que não atire. Muito bem. Quem é que nos ensina, irmão Giovanni? Deus.
E o que é que ele nos diz aí? Que não sejamos como? Senhor. O que é que acontece com o cavalo? Irmão Arilton? E uma mula, às vezes? Muito bem. Tem que puxar, né? As rédeas, obedecer. Deus está dizendo, não sejam como cavalos, ou como uma mula que precisa de cabresto. Precisa ser puxada, olha. Faça assim, não precisa ser assim. Obedeçam. Sem precisar sofrer. Obedeça sem precisar de sofrimento. Deus não nos quer ver sofrendo. Deus não nos quer ver sofrendo. E muitos de nós sofrem. Sabe por quê? Porque Deus está orientando claramente. Ande por aqui. E você, com seu coração insensato, fica querendo dar jeitinho nas coisas. Fica querendo dar jeitinho, porque você é muito inteligente, né? E nós somos inteligentes. E a gente confia muito mais na nossa inteligência, no nosso raciocínio, do que na orientação clara da palavra de Deus para as nossas vidas. E o Senhor está dizendo para o seu povo aí, não é para o ímpio não, viu? É para nós, os cristãos. E para o povo dele no passado, porque o salmo foi feito primeiro para o povo dele antes de Cristo. Deus está dizendo, não sejam como cavalos e mulas que precisam de cabresto. Não, obedeçam voluntariamente a minha orientação. Eu vou instruir vocês do caminho a seguir. Deus quis instruir Adão e Eva no caminho a seguir, desde o início. Eles não teriam sofrido, a humanidade não teria sofrimento hoje se Adão e Eva tivessem ouvido a orientação de Deus. Se Adão e Eva não desejassem autonomia de Deus, independência de Deus, não desejassem ser o centro do universo, o centro do mundo, né? Porque o centro de tudo é o Deus Criador. Não adianta o homem querer ser. Não adianta. Ele é o centro. Ele é o Criador de todas as coisas. A Ele toda a honra e toda a glória. A Ele, nós existimos por Ele, por causa dEle, para Ele. E não para nós. Então, vamos adiante aqui. Deus é o Criador do universo. Essa dimensão jamais alcançada. A igreja oferece uma conclusão diferente. O homem criado por Deus não é um mero detalhe do processo como foi produzido. Antes é uma assim mesmo, a sensação de depender diante do vasto universo. Qual podemos contemplar uma o sistema solar é apenas um pequeno ponto no universo pouco conhecido. No entanto, até onde a ciência pode ir, não há nada mais complexo do que o cérebro. Ainda que esse não seja o aspecto mais complexo. A imagem